Saudações homeopáticas a todos. Pessoal, esse vídeo aqui ele é mais específico, tá? Ele é mais específico para o pessoal que estuda homeopatia comigo, tá? Lá do grupo de mentoria, tá? Mas todo homeopata aí que quiser aprender, né? Seja bem-vindo. Surgiu uma questão lá ontem no grupo que uma aluna respondeu lá sobre crises de ansiedade com arritmia cardíaca, né? Isso mesmo, crise de ansiedade com arritmia cardíaca, tá? Lembrando que na homeopatia, nós tratamos o doente e não a doença. Essa é a grande pegada, tá? É aí que separa os homeopatas de sucesso para os homeopatas de não sucesso. Nós não podemos alopatizar a homeopatia, tá? Nós não podemos alopatizar a homeopatia. Nós tratamos o doente e não a doença, tá? Então, o que a gente tem que ter para ter um sucesso na escolha do medicamento? Informação do doente, daquela pessoa que está fazendo aquela doença. E não muito aí ficar focado na doença em si, tá? Vou explicar. A título de exemplo, nós temos aí, eu até escrevi aqui para não me perder, né? Lá no grupo nós temos o tratamento, né, de crises de ansiedade. Inclusive são um grupo de pessoas, de homeopatas maravilhosos. Vai ter já tem, e os que estão estudando ainda no início, né? Com certeza vai ter grande sucesso. Curso de homeopatia, muito bom, e os alunos melhor ainda, né? A título de exemplo, né, para a crise de ansiedade lá, a aluna colocou Licopodium clavato, caso a criança, é uma criança, né, com ansiedade, crises de ansiedade com arritmia cardíaca. Não lembro se bem se era arritmia, tá cardíaco, né? Colocou lá acônito na pelos para crises de ansiedade com medo. Crises de ansiedade com medo, nós passaríamos acônito na pele. No caso, ela, né? E eu falei que ela estava absolutamente certa. É esse mesmo que é o pensamento homeopático, né? Licopodium clavatum, outra homeopatia, caso a dificuldade, caso a criança apresentasse a dificuldade de receber orientações dos seus professores, né? Porque é a característica isso do Licopodium, né? O Licopodium, ele está acima de todos, pisando, né? Ele não tem dificuldade de receber orientação de um superior. Arsênico albo aí para crises de ansiedade extrema, né? E eu coloco uma a mais aqui, argento nítrico com ansiedade, onde o gatilho é a claustrofobia, né? Onde o gatilho para ter essas crises de ansiedade vem aí de medos de altura, né? Claustrofobia, vai entrar em lugares fechados, daí tem aquele gatilho de ansiedade. E é justamente isso que a homeopatia trata. A homeopatia, ela não foca na doença, ela foca no doente, né? Nós tratamos o doente. Não é ansiedade que a gente está tratando, né? Isso é alopatia. Se você vai lá no médico, alopata, estou com ansiedade, toma aqui ansiedade ou depressão, toma aqui uma sertralina, toma aqui um clonazepam, né? Vai tratar aí os vários tipos de ansiedade, depressão e aí por diante, né? Então, na homeopatia, nós observamos qual é a reação daquela pessoa frente àquela doença. Diante daquela situação, como que a pessoa, né, ela está reagindo. Concorda comigo? Quando uma pessoa, ela passa por determinada situação, vamos colocar aqui como um acidente. Tem um acidente de carro. Determinado tipo de pessoa vai tratar aquilo como uma normalidade, como um acidente mesmo, uma fatalidade. E tudo bem, vamos resolver. Primeiramente, vamos ver se tem algum ferido. Se não teve nenhum ferido, vamos desbloquear a via e vamos
avaliar aí a perda financeira para cobrir essa perda financeira de acordo com o possível. Ok, tem pessoas que agem assim de forma natural. Tem pessoas que têm um acidente automobilístico, não tem, como no primeiro não teve não machucou ninguém, né? Não machucou ninguém, só foi o susto ali, mas no entanto a pessoa entra numa crise de ansiedade, não é? A pessoa ela desestabiliza. Tá vendo que no primeiro caso a pessoa tratou com uma certa naturalidade, é algo desagradável que ela está passando, mas ela manteve a estabilidade emocional. No segundo caso, ela perdeu totalmente a estabilidade emocional, deixou a via, né, bloqueada, chamou a polícia, brigou e aí por diante. No terceiro momento, a pessoa é extremamente explosiva, com o mesmo acidente, sem nenhum dos ambos casos. As pessoas se machucaram, foi só o susto. E a pessoa, nesse terceiro caso, a pessoa começou a agredir a outra, colocando culpa na outra, né? E no quarto caso, o mesmo acidente, uma pessoa, a reação dela foi ficar em estado de choque, né? Não teve reação nenhuma, se sentiu culpada por aquilo, mesmo que não foi ela que provocou o acidente. Tá vendo? A mesma situação, pessoas diferentes agem de formas diferentes, totalmente diferentes. É assim que trata a homeopatia. A mesma doença, pessoas agem e reagem diferente, de formas diferentes. É assim que deve ser observado. Cada personalidade. Por isso que existem as personalidades homeopáticas. Daí um aluno me perguntou, mas eu já estudei florais, isso parece muito com florais. Sim, isso parece muito com os florais. Por quê? Na verdade, os florais surgiu a partir desse pensamento, né? Doutor Eduardo Bach, pai dos florais, ele que sistematizou os florais, né? O sistema dos florais de Bach e deu base para surgir outros florais. Eu sou apaixonado em florais. E doutor Eduardo Bach, o meu xará, Eduardo, ele era um médico homeopata, né? Ele foi médico homeopata por muitos anos. Teve toda a formação de homeopatia. E ele baseou principalmente na lei dos semelhantes, o sistema dos florais, tá? O semelhante cura o semelhante. Então é muito parecido, né? Então o nosso foco é a reação, ação e reação do doente, né? Os sintomas e os sinais e os sintomas que o paciente ou o cliente ele produz e não basicamente a doença, né? A doença já vem rotulada, eu tenho TDAH, eu tenho ansiedade, eu tenho depressão. Não precisa fazer mais nada, já tem basicamente aquela prescrição pronta para você. É assim que funciona a alopatia, né? Mas quando o nosso foco é a saúde, o nosso foco é a pessoa, então muda completamente. A mesma patologia, o mesmo sinal, o mesmo sintoma podem ser usados vários tipos de medicamento. Aonde que você vai ver isso? Você vai ver isso na matéria médica homeopática, né? Você aprende isso na matéria médica homeopática. Na matéria médica homeopática vai descrever tudo que você precisa saber para ser um homeopata de sucesso, né? Para você identificar aquela personalidade, né? E foi isso que a aluna mostrou. Arsênico albo para a crise de ansiedade. Da onde que ela tirou essa informação? No estudo da matéria médica homeopática. Lycopodium clavatum, se a criança tiver dificuldade aí de ter orientação, receber as orientação, receber ordem, né? Acônito napellus, para aquela crise de ansiedade em que a pessoa ela tá tipo uma antena parabólica, né? Cheio de medos, cheio de receber notícias ruins, né? É esse tipo de abordagem certa na homeopatia, né? É esse tipo de abordagem que é uma abordagem homeopática, né? Ao contrário disso, você está alopatizando a homeopatia, ok? Bom, eu posso dar vários exemplos aqui, mas eu acredito que já foi sanado a dúvida, né? Acredito que sim. Vou estar postando aí para todos os meus alunos ver aí como que funciona a homeopatia. Exemplos. E o estudo de homeopatia não é só informação, né?
Você tem informação, informação. Você tem que formar a sua mente. Não é só informação. Você tem que formar a sua mente no pensamento homeopático, tá? O pensamento alopático já está formado. Você já está formado, né? Agora nós temos que formar um pensamento homeopático, tá? Vamos estudar homeopatia? Qualquer dúvida, se você não for meu aluno, tá aqui na descrição do vídeo o meu contato para qualquer tipo de dúvida que venha ter, ok? Sucesso a todos!